Olá! Hoje a gente vai mergulhar na arte do canto no jazz. Um universo que, bem no seu centro, guarda uma contradição que é simplesmente fascinante. É essa tensão que, no fundo, define toda a sua história. E a pergunta que guia a nossa conversa é exatamente esta: qual é o grande paradoxo do canto no jazz? Por que entender isso? Isso é a chave para a gente conseguir decifrar a genialidade dos maiores nomes do gênero. Ok, vamos lá. Bom, esse paradoxo fica muito claro quando a gente olha para as origens. De um lado, o jazz nasceu da voz. Pensa só, o blues, os spirituals, as canções de trabalho. Tudo era sobre a expressão da voz humana. Mas aí, do outro lado, o padrão de qualidade para um cantor de jazz é o quão bem ele consegue soar como um instrumento. É curioso, né? A gente elogia um trompetista que faz o instrumento chorar como uma voz e, ao mesmo tempo, elogia um cantor que usa a voz como se fosse um trompete. É esse ciclo que torna tudo tão interessante. Para conseguir lidar com esse dilema, os cantores historicamente seguiram dois grandes caminhos. A gente pode chamar um de linha do blues, que é mais crua, mais focada na história, e o outro de linha da canção, que já é mais melódica, mais sofisticada. A linha do blues, essa é a tradição que, de certa forma, nem entra nesse dilema. É o território de cantoras como a Bessie Smith, sabe? Onde o que importa mesmo é a autenticidade, a emoção crua da história que está sendo contada. A técnica vocal, aquela coisa mais formal, fica totalmente em segundo plano. Agora, a linha da canção. Essa é a arte de pegar uma música popular qualquer e simplesmente transformá-la em jazz. E o grande pioneiro disso foi Louis Armstrong. Foi ele que mostrou que a emoção, a expressão pessoal, valia muito mais do que qualquer padrão de voz bonita. A voz dele, que para muitos padrões europeus era considerada feia, se tornou um dos sons mais lindos do mundo, justamente pela alma que ele colocava ali. E quem pegou essa linha da canção e levou assim ao seu máximo foi Billie Holiday. A grande inovação dela não estava na potência da voz, de jeito nenhum. Estava na sutileza, numa entrega cheia de emoção, mas acima de tudo, muito contida. Tem uma frase que descreve a Billie Holiday de um jeito perfeito, que mostra essa honestidade vulnerável do canto dela. Diz assim: sua boca era como uma ferida aberta. Ela usava o coração na língua. Quer dizer, ela não estava só cantando as palavras, ela estava vivendo cada uma delas, transformando músicas simples em uma arte absurdamente profunda. O que ela fez foi realmente revolucionário. A Billie Holiday usava o microfone não para ter mais volume, mas para amplificar os detalhes, as nuances. Ela fraseava com a mesma flexibilidade de um saxofonista, e isso antes mesmo do sax ser o instrumento principal do jazz. Ela podia pegar a música mais boba e só com a interpretação dar a ela toda a profundidade de um blues. Então vamos em frente e ver como essa ideia evoluiu. A partir desse ponto, os cantores começaram a levar esse ideal de voz como instrumento às últimas consequências. Eles realmente forçaram os limites do que a voz humana era capaz de fazer. Essa evolução tem uns passos bem claros. Primeiro veio o scatting do Armstrong, aquela improvisação com sílabas aleatórias. Depois, o vocalese, onde cantores como Ed Jefferson escreviam letras para encaixar perfeitamente em solos famosos de saxofone, por exemplo. E, por fim, a orquestra humana. Artistas como Al Jarreau e, claro, Bobby McFerrin, que com uma única voz conseguiam recriar todos os sons de uma banda. E o auge disso, sem dúvida, foi Bobby McFerrin. A técnica dele de cantar tanto na expiração quanto na inspiração era algo de outro mundo. Isso permitia que ele criasse linhas de baixo, melodia e percussão, tudo ao mesmo tempo, sem parar para respirar. O corpo dele virou a própria orquestra. Então, o ponto aqui é, a voz não estava mais só imitando um instrumento, ela tinha se tornado múltiplos instrumentos. Isso tudo nos traz para os dias de hoje. Como é que os cantores mais modernos lidam com esse legado todo? A resposta é que eles não escolhem um caminho só, eles misturam tudo. No canto feminino atual, a gente vê dois grandes polos. De um lado, tem as contadoras de histórias, como a Cassandra Wilson, que colocam a letra e a emoção em primeiro lugar. Do outro, as instrumentistas, como a Dianne Reeves, que se concentram mais na improvisação, na técnica vocal. É claro que as melhores artistas são aquelas que conseguem navegar pelos dois mundos. E é exatamente isso que define a era moderna, a síntese. Um artista como o Kurt Elling ou a própria Cassandra Wilson pode, numa música, mergulhar no blues mais antigo e, logo na seguinte, fazer um vocalese super complexo. Eles bebem de toda a história do canto no jazz, sem amarras. Então,
Depois dessa viagem toda, a gente volta para nossa pergunta lá do começo. Afinal de contas, o que define um cantor de jazz? E a resposta é que a mágica não está em resolver o paradoxo, mas em viver nele. A genialidade do canto no jazz mora justamente nesse espaço, nessa tensão entre contar uma história com palavras e criar música pura com o som da voz. Não há um problema para ser resolvido, é a fonte de toda a criatividade. Então, fica a provocação para a próxima vez que alguém parar para ouvir jazz. O que se está ouvindo, na verdade? É um cantor contando uma história? Ou é um instrumento explorando as fronteiras da música? Ou, quem sabe, a verdadeira beleza seja exatamente isso, não conseguir mais distinguir um do outro.